Não há chamados específicos na Bíblia para uma pessoa, ou melhor, existem chamados específicos que Deus fala com pessoas, mas perceba que o chamado para aquela pessoa, Deus sempre tinha um plano para a igreja como um todo, ou para Israel. As promessas de Deus são para a igreja. Então eu quero agradecer pela disponibilidade. Como eu citei para Paulo, Graça e paz do Senhor, amém? Oh, agora foi forte, hein? Gostei. Até acordei aqui. Gente, é sempre um prazer, uma honra fazer parte da igreja do Senhor, dos cultos, estar em comunhão com cada um de vocês. Eu sempre digo o quanto é importante a gente estar reunidos em comunhão por ser um mandamento bíblico, por ser uma ordenança bíblica, e nós dependemos um dos outros para isso. E a igreja é justamente esse chamado a vivermos em comunhão, a vivermos em relacionamento. Tem tudo a ver com a Santa Ceia que nós celebramos hoje. E hoje eu queria ler duas passagens com vocês. Quem quiser ir abrindo a Bíblia em 1 Coríntios 1:9 e também em Efésios 4:1. Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou repetir, preste bastante atenção no versículo, no que diz respeito ao chamado que nós temos. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados a quê? A comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Efésios capítulo 4 e no verso 1, existe mais uma menção a esse assunto e a essa questão. E diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, Paulo pede para que nós vivamos de maneira digna da vocação que nós fomos chamados, de maneira digna ao chamado. Sente-se, fique à vontade. O que isso tem a ver com a nossa comunhão, o que isso tem a ver com a Santa Ceia do Senhor? Faz alguns dias que eu estou vendo um vídeo na internet e eu deixava ele na minha fila, não assistia, e fui assistir ele há poucos dias e eu senti algo muito importante a ser compartilhado, e não à toa eu acredito que eu vim vê-lo perto do culto de Santa Ceia. Ele é um vídeo do autor de um livro que, na verdade, 2 livros esse autor escreveu. Ele chama, inclusive é meu xará, chama Rodrigo Aquino, também conhecido como Rodrigo Bibo, né, pelo nome que ele usa na internet. E ele escreveu um livro muito interessante, com o nome que já diz a pegada do livro: O Deus que Destrói Sonhos. E a continuação desse livro chama Como se tornar um cristão inútil. Então já dá para ter uma noção que ele vai quebrar alguns mitos em relação ao que nós conhecemos, ao que não é o Deus que nós criamos, mas que não é o Deus da Bíblia. E divulgando esse último livro que ele lançou, há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja sobre nós imitarmos aqueles que imitam a Deus. E eu não tenho vergonha aqui de me inspirar no que ele falou e de até copiar algumas palavras que ele disse. Mas ele fala sobre coisas que nós escutamos na igreja que muitas vezes nos atrapalham mais que ajudam, porque nós não pensamos sobre elas. Quem já ouviu aqui que nós devemos estar no centro da vontade de Deus? Quem já ouviu aqui que nós devemos saber qual que é o nosso chamado? Que nós devemos saber da vontade de Deus para nossas vidas? Essas coisas são muito bem intencionadas, mas muitas vezes podem atrapalhar a nossa caminhada e nos trazer preocupações, porque nós vemos o pastor com um chamado. Quanto tempo que o senhor é pastor, pastor Isaías? 2004, 21 anos já. É isso, né? 21, fiz a conta certa? Mais de 20 anos o pastor na vocação, no chamado, e você olha para a vida dele e fala: puxa, o pastor está tão certo do seu chamado,
e ele executa o chamado dele de pastor. Qual será o meu chamado? E você começa a se afligir com aquilo, e você não sabe o que você tem que fazer, e qual que é a vontade de Deus para você. Essas frases muitas vezes faz a gente olhar para pessoas que trabalham na obra de Deus e retardar as coisas que nós podemos fazer em uma busca, muitas vezes sem sentido. Porque enquanto você está procurando o que você foi chamado para fazer, e parece que você só vai ser feliz se for exatamente aquilo que é a vontade de Deus, você tem muita coisa a ser feita e que nós não estamos nos dispondo a fazer, sendo ou não sendo o nosso chamado. Eu vou te falar uma coisa, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para os homens. E se ele não quiser te revelar? E se estiver encoberto? Você lembra do chamado de Abraão em Gênesis? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas por quê? Não interessa, porque só vai. Ele não sabia, ele só obedeceu. Tinha um serviço a ser feito, ele arregaçou as mangas e foi fazer, sem saber qual era o seu chamado e o seu propósito. E eu vou além. Saiba que você estar fazendo a obra de Deus, ou mesmo que você saiba exatamente o que Deus está te orientando a fazer na obra de Deus, isso não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita, cheia de propósito, plena, sem dificuldades, aflições, tentações e cometimento de pecado até muitas vezes. As pessoas falam, você tem que estar no centro da vontade de Deus, você tem que buscar o seu chamado, e parece que quando você encontrar isso, tudo vai ser perfeito. Não é assim que funciona na vida do crente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Determinados momentos da sua vida, uma dúvida terrível vai vir na sua cabeça e vai fazer você parar e vai te tentar e tal. Essas coisas acontecem. E nessa hora que é importante estar em comunhão com a igreja. Não há chamados específicos na Bíblia para uma pessoa, ou melhor, existem chamados específicos que Deus fala com pessoas, mas como eu falei agora de Abraão, ou de outros personagens bíblicos, mas perceba que o chamado para aquela pessoa, Deus sempre tinha um plano para a igreja como um todo, ou para Israel. As promessas de Deus são para a igreja, e você fazendo parte da igreja, você faz parte dessas promessas. Então, se preocupe menos com as promessas que Deus tem para você, com os chamados que Deus tem para você, e se preocupe com qual é o chamado que Deus tem para a igreja e quais são as promessas que Deus tem para a igreja. E ao integrar uma igreja, estar em comunhão com a igreja, você fará parte desse plano de Deus. E o chamado que Deus tem para a igreja é relacionamento. Desde Gênesis, ficando mais claro no Novo Testamento, Deus chama os homens para relacionar-se com Ele, para relacionamento. E esses são os versículos que nós lemos no início. Vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o chamado que nós temos é um chamado para nos relacionarmos com Deus. E voltando para Abraão, quando que ele começa a ficar sabendo mais da vontade de Deus? À medida que ele se relaciona com Deus. Primeiro ele começa a trabalhar. E durante o trabalho, e é na caminhada com Deus que nós começamos a conhecer a Deus e saber o que Ele tem para a gente. Então, a questão aqui não é sobre ser abençoado, mas é sobre se relacionar com Deus e abençoar os outros através desse relacionamento. Porque você se relaciona com Deus e depois você se relaciona com a igreja e tem comunhão com as pessoas. Nos santificarmos, não tem o motivo de nos santificarmos não é ser salvos, mas nós nos santificamos para ser sal. E fazendo referência à ceia, sempre vai existir toalhas, sempre vai existir bacias e sempre vai existir pés sujos para você lavar. Então, se você quer um chamado, puxa a sua toalha, encha a sua bacia de água, procure pés sujos que precisam ser limpos e faça da Santa Ceia algo real na sua vida. Amém? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és santo, Deus, e eu agradeço pela Tua palavra. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para aceitar o convite que Tu nos fez de ter um relacionamento contigo, entendendo que esse é o nosso chamado. Obrigado, Senhor Deus, por nos trazer das trevas a Tua maravilhosa luz e nos dar a comunhão com Teu Filho e com a igreja. Usa das nossas habilidades e dos dons que o Senhor mesmo nos deu para servir a igreja e servir, Senhor Deus, o próximo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.